Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Ogro Sutil. Eu não tô mais acostumado, você tá tão tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a entrega de comida, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo. O crachá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay. As formas de apoio são R$10, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de R$20, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? É. E aleatório. E depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de R$30, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, campanha, não pensa cara? muito Você nisso. tá falando, não tô sabendo nada. Desce o pato com batata! Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui. Pode sentar, rapaz, senta, que já tá começando o Caneco Furado. Saudações, meus consagrados, aqui é Diego Mezencio e é assim que meu Fusca anda! É assim que ele vai parar! E ao meu lado direito, ele, o digníssimo, o magnânimo, o ogro mais sutil desse Brasilzão, meu co-host, Eduardo. Fala galera, aqui é o Eduardo, o Ogro Sutil. E vocês sabiam que os egípcios acreditavam que os ouriços curavam a calvície? E hoje teremos um papo furado no Caneco Furado sobre impérios caídos e política no RPG. E nessa conversa iremos fazer algumas observações históricas, mas um rápido disclaimer: não somos historiadores. Então, estamos suscetíveis a algum erro em nosso discurso. E você, meu nobre ouvinte, é mais do que bem-vindo para nos corrigir, mandando aquele recadinho maroto no nosso e-mail. Edu, anuncie o nosso e-mail. Então, meu caro ouvinte, você pode mandar o seu e-mail para ocanecofurado@gmail.com. Deu pra entender? Mais claro, impossível. E você que quer interagir conosco fora do e-mail, você pode nos encontrar no Twitter como @Caneco Furado, no Instagram como O Caneco Furado e no Facebook como O Caneco Furado. Edu, eu tô sentindo que tá faltando um pouco de caos, né? Hoje a gente tá muito ordeiro, né, cara? Tá muito ordeiro. Estamos muito ordeiros. Como vocês já perceberam logo de cara, Mestre Migor não está na mesa hoje. Mas é por uma boa causa. Ele está numa aventura particular para engrandecer este cast. Na sua ausência, o levaremos em nossos corações. E não se preocupem, no próximo cast, ele estará de volta. Não esqueceremos de você, Igor. Teremos você nos nossos corações. Então, Edu, bora pros e-mails. Ô, meu irmão, acorda aí. Eles vão começar a ler os recados. Recadinhos do Caneco. Pão tostado.
Ah, meu Deus do céu. Mas no e-mails tem entrada assim? Eu achava que não tinha. Não sei. Não tem, mas agora teremos exclusivamente nesta leitura de e-mail. Eu achei maravilhoso e talvez possa até fazer uma vírgula sonora disso. A minha favorita até agora é do gatinho. Oh, tem um gatinho na minha sopa. Aí eu... Cara, você não viu a melhor vírgula do Diego ainda. Mas, meus amigos, vamos ao que interessa e vamos para os recadinhos marotos de nossos ouvintes. Ogro Sutil, diga-nos o primeiro recadinho maroto. Primeiro e-mail aqui do Thiago Froza. Salve, meus consagrados. Sensacional esse último cast. Parabéns pela iniciativa do Caneco. Os casts são de qualidade excelente e me diverti muito com as histórias de como vocês começaram a narrar. Vou deixar a minha contribuição que comecei por necessidade na época do 3,5, que ficamos sem narrador até fazer um rodízio de mestre e um determinado momento que se mostrou sendo uma péssima ideia, pois todos mestramos para os mesmos personagens, mas foi divertido. Um grande abraço e aguardo o próximo episódio de Sombras. Eu confesso que eu tive uma ideia parecida com isso. Pensei da gente fazer uma aventura e ir revezando os mestres, só que eu acho... ia ficar uma coisa muito loucura, cara. Ia ser uma parada muito discrepante, velho. Nossa, ia ser muita loucura, porque o meu jeito, o jeito do Diego, o jeito do Dudu são completamente loucos. Mas, cara, nem todo mundo gosta de deter o monopólio do mestre. Então, é uma prática bastante comum fazer essa circulação de mestres pra pessoa, pelo menos, ter uma chance de ser jogadora. É uma bagunça, fica uma bagunça. Mas ainda assim, é a forma que ela encontrou pra jogar. Mas olha só, Igão, você percebeu que o Dudu, ele é tão storyteller que em vez de falar 3.5, ele falou 3,5, cara? Nossa, cara, todo mundo, não, porque eu jogava D&D, que não sei o que lá, aí vem o Eduardo, eu era o Granguel. O Granguelzinho, lobo, sai andando, sabe? Vamos fazer uma festa fantasia. Aí o Diego vai de guerreiro, aí eu tô com uma roupinha de bárbaro, aí vem o Eduardo, entra vestido com um terno e uma cartola e fala, ué, gente. Não. O Dudu é malcaviano e malcaviano é lunático, exatamente. Cara. Não, ele é maluco. Que nada, nossa, já sei como é que eu ia. Eu ia assim, ó, eu ia alugar um carrinho daqueles assim grande, ia botar uma camisa de força, me amarrar nela, botar uma máscara e botar a Larissa pra ir me empurrando, assim, vestido de médica, sabe? Pode ser. Bem carnavalesco. E eu queria fazer um comentário sobre o e-mail do Thiago. Aqui, um grande abraço e aguardo o próximo episódio de Sombra. Então, tá vindo. Aguardem. O único problema é que o segundo episódio de Sombras a gente teve algumas dificuldades técnicas, porque na época a gente ainda não tinha o planejamento e o pensamento de fazer o caneco, então... É verdade, né? As coisas ficaram um pouco ruins. Mas agora, Igão, fala pra gente qual que é o próximo recadinho maroto. O e-mail que chegou de surpresa de um grande amigo meu, chamado Zeca Paslani. Ele me avisou quando já estava escrevendo o e-mail, fiquei muito feliz. Mas, veja bem, um grandíssimo olá. Essa não é a voz do Zeca, essa é a minha voz fazendo a voz do Zeca. Ah, tá. Precisei escrever um e-mail pra elogiar o trabalho incrível que vocês estão fazendo no podcast. Na verdade, ele falou vocês três. A qualidade do áudio e as edições feitas estão muito boas, além de ser muito agradável ouvir o ritmo da conversa de vocês. Preciso dar um parabéns especial também ao Diego. Muito obrigado. Por controlar o ímpeto do bardo matraqueiro que vive dentro do tio Igor não é fácil. Obrigado, Zeca. Eu vou aceitar isso como elogio. Acredito que se não fossem as intervenções sutis, alguns episódios seriam o triplo do tamanho. O triplo é bondade sua, meu amigo. Filho da puta. Tá bom. Sem me alongar muito, mas ainda buscando tecer uma resposta sobre o episódio 3, achei muito interessante o debate sobre maior relevância estar sobre o mestre ou o jogador. Muito filosófico. Zeca é bem assim dessas coisas de filosofia. Acredito que tenha ficado em comum acordo que a função do mestre de um RPG é a que demanda maior responsabilidade em comparação a ser um jogador. Com certeza. O trabalho do mestre começa antes e acaba depois. Me questiono, inclusive, se em algum momento termina. Não, talvez não termine. Porque ficar tendo ideias e anotando é uma tarefa sem fim. De fato. Mas não pude deixar de comparar o discurso com aquele debate de empresa sobre chefe versus líder. Não é porque uma dada função demanda mais responsabilidade que outra que acredite precisar estar no patamar acima de todos. Todos têm a mesma importância para aquilo existir. Temos aí uma resposta, a internet disse. Não, só o Zeca disse, mas continua. No fim, assumirá o papel de líder e conseguirá se manter aquele que não sentir o peso da responsabilidade. Meus amigos, concordo plenamente.
Ao meu ver, sentir ou não esse peso é o que vai separar o mestre de um jogador. Perfeito. Incrível esse episódio. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e continue com conteúdo fabuloso. Forte abraço aos três, Zeca Paz Leme. Sensacional. Zeca, ele chega pra multiplicar. E-mail excelente, ó. Mas uma coisa que devemos falar sobre esse e-mail e o cast passado é: nós, quando resolvemos falar sobre a função do mestre, ao invés de fazer um Forge do DM, optamos por fazer um papo furado, porque a função é inerente ao campo subjetivo. Exato. Vem da vivência como mestre, entende? Então, quando eu fiz a pauta, achei interessante colocar a preponderância da importância de mestre e jogador, porque sabia que isso ia gerar Gerar polêmica. Não, e que seria um papo interessante, uma discussão interessante. Afinal, essa perspectiva é fruto da nossa experiência. Verdade. Não é algo determinado, uma ciência Verdade. exata. Sequer é uma ciência. Sim, sem falar que, tipo, quando você tem jogadores bons, porra, você pode até pegar um mestre ruim e a mesa pode ficar ótima. Não sei, não concordo muito com isso. Eu acho que dá. Eu acho que não. Cara, é claro que se for um mestre, assim, daqueles, assim, tipo, bem zoado, dificilmente vai funcionar. Mas se for um mestre inexperiente e ele pegar jogadores bons, cara, a mesa vai fluir e ele vai pegar aquilo, vai ficar mais fácil de mestrar. É um debate que será interminável, porque não existe campo que determina isso ou aquilo. Não é algo exato. E no meu parecer, se você dá mais responsabilidades, dá mais funções para uma pessoa e dizer que sua relevância é equivalente a outro que possui funções a menos e responsabilidades a menos, não faz muito sentido. Mas vejam bem, não estou dizendo que o jogador não é importante. Os polos são necessários e importantes para ocorrer a mesa, mas essas importâncias não são iguais. Eu penso sim que o mestre está em outro patamar, tem mais importância por conta de suas obrigações e funções na mesa. O jogador se atém somente ao seu personagem e obrigações de boa convivência, enquanto o mestre é o cara que faz a orientação dos jogadores, cuida da mesa, da aventura e do resto que os jogadores não cuidam. E isso para todo mundo se divertir, para todos contribuírem para aquela história. E é isso. É um tema que causa bastante discussão e gostei muito de tê-lo abordado aqui no Caneco. Mas agora abriremos um quadro muito especial. O consagrado! Tá começando as questões do Magnânimo. Vamos para as questões do Magnânimo, um quadro especial que a gente abriu aqui na parte dos e-mails para o nosso Magnânimo Zoreia, o Tarisso. Porque ele se dá o grandíssimo trabalho de escrever um e-mail em todos os episódios. Então a gente abriu um quadro bem especial aqui para ele. Vamos lá, vou começar a ler. O dragão celestial observa o bardo humano e o draconato monge, com seu semblante que passa um sentimento misto em seus corações. A altivez de um ser mitológico e a simplicidade de um camponês que tem muito pouco. O templo de madeira emanava o cheiro de carvalho molhado, e as flores de cerejeira flutuavam ao redor de vocês, quando o celestial lhes dirigiu a palavra. Vocês adentram buscando minha bênção. Devem deixar aquilo que eles tornam o que são. Sua principal característica. O dragão pisca com seus olhos multifacetados e sorri, apesar disso não parecer algo natural. Peçam em mim e a dos céus recairá sobre vocês. Honrem-me e a boa fortuna abençoará o seu caminho. Dito isso, senhores, as características de seus personagens, no seu cerne, o que vocês deixariam para o dragão? Pequeno adendo. Aquilo que vocês entregam jamais será de vocês novamente. Por exemplo, Migor é caótico. Se entregar o seu caos, ele não conseguiria ser caótico novamente. Sendo assim, uma mudança brusca do RP. E aí, como ficam? Eita porra. Thaleson sempre chega puxando o tapete mesmo, né? Ô, Igão, você que não compareceu na outra leitura de e-mails, o que você daria para o dragão? Depende. Opa.
Que pergunta capciosa. Eita, depende. Esse dragão, ele é charmoso? Eu não sei. Eu posso fazer um dragão charmoso pra você. Eita. Mas enfim, deixa eu ver. É porque eu não cheguei a pensar no personagem que eu utilizaria. Mas você nem criou o personagem, então vai ter que ser você. Eu? O que você daria para o dragão? Alguma coisa que me faz eu... Vai ter que dar o seu caos, cara. Eu não vou dar meu caos nenhum. Vai ter que dar o seu caos. Eu não vou dar a rodelinha do caos pra ele. Eu posso dar uma sugestão? Dá. Pode? O Igor podia dar a ansiedade dele. Nossa! Porra! Estou dando a minha ansiedade agora. A minha depressão também. Pode levar os dois? Pode levar os dois. A partir daqui agora, você não está mais permitido a estar ansioso e depressivo. Puta que pariu. Outra coisa que eu podia dar? TDAH. Toma o meu transtorno de hiperatividade. Toma essa merda toda aqui. Imagina o dragão começando a ficar suando frio, tipo, falando com vocês. Porque tem a cabaça, né? E tal, ele olha, passa um passarinho, ele olha pro lado assim. Você, me dá o que você tem. Me dá, anda, passa pra cá. Pega o café. Agora, Dudu, o que o seu personagem daria para o dragão? Cara, eu acho que um bardo, o que ele poderia sacrificar, e ele teria que honrar o dragão, né? Teria que dar alguma coisa que fosse realmente que define ele mesmo. Talvez a voz dele. Só que eu não sei como é que eu ia interpretar isso depois, né? Mas tudo bem. Ué, você ia ser mudo. Sim, não, poderia continuar sendo músico, cara. Podia tocar guitarra ali, instrumental, pô. Ele podia ser um dançarino, um sapateador. Mas e você, Dieguito? O que você daria pro dragão? O que o meu personagem, meu draconato monge, leal e bom, daria pra ele seria a única coisa que um monge leal e bom poderia dar: a própria honra. Eita porra! Porque acredito eu que se eles foram buscar este item, foi pra algo importante, seja pra salvar uma vida ou até várias. Em um caso assim, não haveria outra característica que não seja tão quista quanto a própria honra. Mesmo sem honra, o Draconato seria uma boa pessoa. E por conta do RP, ele iria entregar a cabaça pra seja lá quem for que pediu que tenha problema de grande importância pra ajudar, e depois se mataria. Eita! Caraca, essa eu não esperava. Mas enfim, o Diego se mataria. Eu não me mataria. O Draconato monge se mataria sim, porque qual que seria o sentido da vida de um monge que não possuía mais honra? A maioria dos meus monges. Andar por aí, ficar muito louco e dar porrada. Nossa! Enfim. Só uma última coisa antes da gente ir pro cast. O quê? Cara, o Zeca Paes Leme, ele é parente da Fernanda Paes Leme? Essa é uma excelente pergunta ao qual eu não possuo uma resposta. Inclusive eu ia convidar... O Zeca é um excelente narrador de terror. Inclusive eu devo convidar ele, aí ó, Zeca, fica o convite, pra gravar um cast sobre terror com a gente. Porque eu sou um cagão e não faço ideia de como fazer as coisas ficarem assustadoras. Mas agora, meus nobres, chega disso e vamos para o cast. Edu, meu nobre. Sim, diga. Eu vou iniciar esse assunto falando da existência de um filósofo, um pensador contemporâneo desconhecido, que diz a seguinte frase: a fantasia nada mais é do que o reflexo da realidade num espelho retorcido. Nesse sentido, tudo que vem do espectro ficcional tem como fonte, como referência, a própria realidade. Ou, para ser mais preciso, acontecimentos históricos ou de nossas vidas pessoais. E como falaremos sobre impérios caídos e política no RPG, não dá para não fazer referência aos grandes impérios que passaram por nossa história. E antes que eu me esqueça, meus nobres, este pensador desconhecido, este filósofo contemporâneo, é Diego Mezencio. Mas vamos lá, bora voltar pro assunto. Se repararmos bem, há muitas obras de fantasia que utilizam impérios caídos em seu lore, e o autor justifica a sociedade que ele está construindo como um mero eco do que antes já foi. O Império Romano e muito antes dele, também o Império de Alexandre Magno, são, no ponto de vista histórico, bastiões da civilização. Carregavam a ideia de avanço da raça humana em respeito à arte, conhecimento e riqueza. E após a queda,
esse conhecimento foi esquecido. E em D&D ou qualquer outro RPG medieval, nós, enquanto jogadores, exploramos ruínas, entramos em dungeons e nesses lugares encontramos itens mágicos, segredos e muitas vezes enfrentamos diversos desafios para poder chegar a obter descobertas maravilhosas. Então vem a questão: como o Império, que detinha tanto conhecimento, tantas maravilhas, veio a cair? Sim, e muitos universos, muitos livros, muitos materiais, seriados, filmes, eles usam essas civilizações que deixaram de existir como um gancho, como aquele MacGuffin, aquela coisa que move o plot pra frente e traz um mistério, itens maravilhosos e fantásticos. Um exemplo disso, que eu gosto muito, é o Stargate, que eles lidam com o Egito Antigo, como se alienígenas, com aquela teoria antiga de seriam os deuses astronautas, teriam vindo pra cá e criado um portal aqui. Nesse portal, que era o Stargate, ele era uma porta para um buraco de minhoca estável, que pode levar para qualquer ponto do universo. E os humanos, eles eram escravizados, porque esses deuses astronautas eram os Gwalds. Eles fizeram dos humanos escravos e usavam eles como força de trabalho e levavam eles para outros planetas habitáveis. E em algum momento os egípcios teriam se revoltado e os alienígenas ou eles fugiram ou eles simplesmente falaram: "Falou, meu irmão, tô indo embora". E aí foi que começou os egípcios a decair e, consequentemente, eles foram dominados por outros povos humanos que tinham ali na região. E Edu, essa questão de seres extraplanares, alienígenas, me remete a Cthulhu, ao que é desconhecido. Sim, inclusive porque a gente tem um exemplo muito grande de uma aventura cthulesca que aconteceu na vida real, que foi quando abriram a tumba do rei Tutankhamon, né? Parece que 300 pessoas que estavam envolvidas na escavação morreram logo em seguida. Na época se dizia que era a maldição do Tutankhamon, só que mais à frente, apesar de a gente até hoje não ter descoberto quais foram as causas reais, a hipótese mais aceita pelo mundo científico é de que havia uma praga, uma espécie de fungo. Pegou os arqueólogos, Indiana Jones da vida, e eles foram contaminados com esse fungo, essa bactéria, alguma coisa que o rei Tutankhamon estava ali com infecção, e aquelas bactérias continuaram ali, provavelmente era um fungo pelo tempo que levou. Talvez isso tenha sido a causa da morte dos arqueólogos e demais participantes da expedição. Cara, fazendo aqui uma breve e superficial observação. As pirâmides eram túmulos dos imperadores, e todos os pertences do imperador era selado com ele, inclusive pessoas vivas, servos, concubinas. E por conta disso, tem material que se decompôs há milênios. O oxigênio ali acabou e os gases ficaram enclausurados ali, e sabe-se lá o que isso se tornou. Pois é, tem pirâmide aí que tem mais de 1.500 anos antes de Cristo, então são pelo menos aí 3.000 anos aí que vai ter. Nossa senhora, cara. Mas olha, eu vou aproveitar que você abordou inicialmente Stargate, até fazendo um paralelo com a fantasia, só que eu vou mudar um pouco o foco. Foi pra Polônia, para um autor danadinho chamado Andrzej Sapkowski. A sua obra, A Saga do Bruxo Geralt. Eu adoro a saga, eu sei que você também adora, Edu, assim como o Igor, mas infelizmente ele não tá aqui. E por que diabos estou pegando essa saga? Ao meu ver, uma das coisas mais obscuras desse universo é o próprio passado. A grande sociedade élfica que sucumbiu, que é abordado por citações entre diálogos dos personagens, enfim, não há nada concreto que poderemos considerar no livro. Os elfos, conhecidos como Ainseid, chegaram ao continente em seus navios brancos pelo além-mar num tempo que não foi mensurado. Os anões e gnomos já estavam no continente, morando na cadeia de montanhas conhecida como Mahakam. Não sabemos como era a relação dessas raças, não há informação. Porém, ocorreu um evento cataclismo chamado de A Conjunção das Esferas, onde diversas realidades se chocaram e tiveram um rombo no céu, expelindo diversas criaturas de outros mundos. E 1000 anos depois deste evento, os humanos chegaram. Os Ainseid, pelo que se sabe do universo expandido, pois essa informação não está nos livros da saga, tentaram estabelecer um bom relacionamento com os humanos de outro império, né? Eles eram de um império chamado Vosgor, que foi destruído pelo cataclismo. E no universo expandido é falado que os Ainseid ensinaram a magia para as crianças que eram conhecidas como Fonte,
as crianças que tinham uma sensibilidade à magia. Isso foi em Loch Muin. E se embasarmos unicamente nos livros da saga, não encontramos nenhum motivo concreto para que os humanos entrassem em guerra contra os elfos. Ah, mas esses elfos também, eles não eram aquele pessoalzinho elfo gente boa ali do Tolkien. Eles eram um pouquinho mais hardcore. Olha, muito antes do evento que acabei de falar, existia um grupo de elfos que se separou dos Aes Sedai e foram para uma outra dimensão. Esses elfos foram chamados de Ain-Elle e construíram ali sua sociedade longe de outras raças e nomearam sua morada como Tir Nalia. Esses elfos, cara, esses sim são nervosos. São esses elfos que montaram a Brigada Vermelha, os Cavaleiros Vermelhos, que nós conhecemos como a Caçada Selvagem. Aí é o vovô do... Ai, como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. Do Eredin? É o vovô Eredin, né? O vovô Eredin. Na verdade, tataravô do Eredin. Mas então, é relatado que houve um massacre em Loch Muin e que se estendeu até East Hamlet, organizado por Marechal Milian Hopneck. Não sabemos o porquê, mas isso foi o estopim para a batalha entre humanos e elfos. Essa foi a primeira guerra entre essas raças, mas os elfos escolheram retroceder, dar terras para os humanos, para assim findar a guerra. Anos mais tarde, uma jovem elfa chamada Aeliren organizou um levante contra os humanos, mesmo a contragosto dos elfos mais antigos, e eles destruíram suas próprias cidades e palácios que não tinham como defender, para que eles não caíssem nas mãos dos humanos caso eles avançassem. O que não adiantou muito, pois muitos elfos jovens que participaram da guerra morreram. Foram praticamente devastados. E como somente elfos jovens são férteis, eles beiraram a extinção. Foi assim que a sociedade élfica sucumbiu e os vosgorianos, os humanos, se estenderam por todo o continente. Mas essa não é a única fantasia que carrega essa história de uma sociedade que se quebrou para brotar uma nova, sendo ela boa ou ruim. Bem interessante a gente ver o Sapkowski ter essa abordagem sobre os elfos quererem destruir, porque se você for analisar, é uma tática que foi muito utilizada pelos russos. Os russos na Segunda Guerra, na verdade em todas as guerras, eles usaram essa mesma tática de que quando o exército inimigo tá chegando, eles destroem as cidades, destroem as colheitas, destroem tudo. E assim o exército não tem o que tomar. E aí eles acabam repelindo aquelas forças. Também teve a ajuda do General Inverno, rapaz. Exatamente. Cara, e o inverno russo é implacável. Falando em Segunda Guerra Mundial, eu tenho uma indicação muito boa pra fazer. É um seriado chamado Man of High Castle. Ele se passa no império caído do nosso mundo capitalista, sucumbido para o eixo alemão. Então a gente tem um mundo onde os alemães venceram a guerra e dominaram o mundo. E eu recomendo demais, vale a pena você ver. E eu não vou te falar porque essa stream é muito bom, que também entrega pacotes e vende produtos, que começa com Amazon e termina com Prime. Tem lá o seriado todinho. Patrocina nós, Amazon! Eu vou aproveitar aqui para dar a minha última cartada. Irei abordar uma trilogia de livros, a Trilogia dos Espinhos. Trata-se de uma sociedade que sucumbiu e veio uma nova era. Se você não quiser tomar spoiler, pule para 26.15. Muito bem, você foi avisado, então aí vai o spoiler. Quando o protagonista está viajando pelo mundo, ele encontra algumas nuances que são atreladas ao nosso cotidiano. Ele encontra uma arma de fogo. E lá pro terceiro livro é revelado que houve uma terceira guerra mundial que dizimou o mundo, fazendo surgir um novo período das trevas. E, meus nobres, é um livro pesado. Bem pesado. Estilo Berserk pesado. Poxa, cara, Berserk é uma sociedade quebrada que o Griffin quer erguer o seu império com aquela visão deturpada dele. Pois é, toda vez que eu falo de Berserk vem na minha cabeça Griffin! Tá faltando batata no meu pato. Mas falando em impérios caídos, não existe estrutura
na arquitetura mais difícil de cair do que a inventada pela arquitetura egípcia, a pirâmide. E no Antigo Egito, que foi uma civilização do Antigo Oriente, próximo ali do norte da África, ela se concentrava ao longo do rio Nilo. E eles tinham fronteiras entre duas partes de água e duas partes de deserto. De um lado estava o mar Mediterrâneo ao norte, do outro lado você tinha o rio Nilo ao sul, no lado oeste você tinha o deserto da Líbia e do lado oriental tinha o deserto africano. E eles utilizavam e dominavam muitas tecnologias, considerando que era uma sociedade que surgiu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e atingiu seu ápice em 1500 a 1000 antes de Cristo. Eles eram extremamente avançados, eram uma capital cosmopolita com gente de todos os cantos do mundo convergindo, trocando informação. Eles tinham muitas estruturas que a gente tem hoje. Por exemplo, uma coisa interessante era que, apesar de terem direitos um pouco mais complicados e menos direitos, mas as mulheres, elas tinham direito à propriedade, coisa que na época nenhum outro lugar do mundo tinha, então eles eram muito avançados. Eles tinham uma estrutura altamente politizada. Eles dominavam força militar, inclusive carros de guerra, agricultura, criação de animais, mineração, comércio, matemática, astronomia e química. Meu amigo, você acha que é fácil calcular o quanto a enchente do rio Nilo vai aumentar e o quanto que eles podem construir e fazer a colheita para o rio não pegar e destruir tudo? Não é fácil, não. Tá pensando que é só um 2 mais 2 ali? Não é nem um pouco. Ai, vou pegar aqui minha reguinha de 10 centímetros. Vamos ver no que vai dar, né? Pois é, o único problema dos egípcios foi que depois de um tempo, eles começaram a decair. Como eles tinham uma sociedade muito voltada para a parte religiosa, eles deixaram um pouco da ciência de lado. Eles também tiveram muita expansão, tiveram muitas guerras e perderam muita força. E depois dessas campanhas militares, eles acabaram sendo invadidos por outros povos e até culminar com a invasão dos persas, que dominaram eles por muito tempo. E depois dos persas, eles acabaram sendo derrotados pelos romanos. E aí foi que os romanos instituíram a última faraó, a Cleópatra, que veio a falecer depois da Batalha de Alexandria e acabou com o Império Egípcio há 30 anos antes de Cristo. Ataque de oportunidade, Edu. Eu vou acrescer aqui o seu discurso adicionando um personagem histórico que foi a causa da queda do Império Persa. Alexandre Magno. Afinal, o Império Persa só caiu pois foi conquistado pelo rei macedônico. E antes mesmo de conquistar o Império Persa, Alexandre, assim que foi coroado rei da Macedônia, repeliu as resistências de algumas cidades-estados gregas. Só então marchou contra os persas, cruzando Helesponto, e dali ele foi forçando a sua entrada até chegar a Górdia, tomando o império para si. Mas ele não parou por aí. Estendeu seu reinado invadindo o Egito pela Síria, com o intuito de unificar as culturas orientais e ocidentais. Fora também angariar mais glória ao seu nome. E vou aproveitar que você ainda mencionou Alexandria e levantar a questão da queima da lendária Biblioteca de Alexandria. Cara, isso daí é sacanagem. Hoje, em épocas onde o pessoal tá querendo queimar livro, dá até uma tristeza. Nós nunca saberemos o que foi perdido no fogo. Esse evento, olha, é tão obscuro que existem 3 versões da destruição e essas versões ainda são conflitantes pela ausência de alguns arquivos. A defendida pelos historiadores é a versão que Júlio César, na época da República Romana, do primeiro triunvirato, enquanto ele perseguia Pompeu até Alexandria, ele foi cercado pela frota dos navios do Egito e, para bloquear a frota egípcia, ele ateou fogo nos próprios navios. O fogo se alastrou tão rápido que ele invadiu a cidade e assim pegou a biblioteca. Outra versão se refere à invasão muçulmana pelo general Amir Abd al-As, a mando do califa Omar Abd al-Kabat, que ordenou a queima da biblioteca. E a última se refere à Igreja Católica. A perseguição religiosa que ocorreu no século III d.C. aconteceram massacres, protestos violentos, pilhagem, e na decorrência da falta de investimento e cuidado com a biblioteca, ela teria sido alvo e ataques desse motim. E eu tenho uma informação aqui que acabei de receber no meu ponto eletrônico, que o meu irmão tá escutando ali eu gritando aqui. Ele tá falando que na verdade, o Alexandre o Grande, ele era um cara muito impulsivo e inconsequente, e que ele ignorava
os avisos dos generais dele e que, na verdade, ele derrotou os persas porque os persas não perceberam que ele tava ficando sem dinheiro pra continuar a guerra, porque senão ele teria quebrado o império. Nossa, é verdade, tinha até esquecido disso. Mas uma pequena inserção sobre Alexandre o Grande, né? Após a sua campanha em busca de estender mais influência, Alexandre falece. E todo o território conquistado foi dividido entre seus generais. E então, muito tempo depois, o outro grande império que surge é o Império Romano. Tô querendo falar sobre o Império Romano desde o início deste cast, meu irmão. E quando eu penso em Império Romano, automaticamente vem um trecho do filme do Gladiador, no qual o Maximus conversa com o imperador Marco Aurélio, e o imperador diz o seguinte: era uma vez um sonho que se chamava Roma. Só poderíamos sussurrar. Um pouco mais do que um sussurro poderia desaparecer. Era tão frágil. E temo que Roma não sobreviverá ao inverno. Chega até me arrepiar, cara. E essa frase ilustra muito bem que Roma, em verdade, foi construída como um ideal de progresso, a luz da civilização que afasta a escuridão da barbárie. Cara, é sinistro, hein? Mas isso era apenas um sonho, um ideal que se perdeu. Em vez de falar aqui sobre a ascensão de Roma, vou pular para o momento após a queda. Em 476 d.C., as invasões bárbaras se tornam o principal fator da queda do Império Romano do Ocidente. Roma é tomada pelos povos germânicos, tidos como bárbaros, hunos, anglo-saxões, os visigodos, ostrogodos, lombardos e os francos. O território romano do Ocidente foi fragmentado. Ocorre o êxodo urbano. Muitas famílias buscaram a proteção na área rural devido às invasões bárbaras, pois as grandes cidades estavam sendo alvos de saques e destruição. E com isso, inicia a Era Medieval, a criação dos feudos, o embrião do sistema que hoje nós conhecemos como feudalismo. E então, a Idade das Trevas. Ô louco, lembrei agora do ensino médio. Isso aí eu lembro, feudalismo eu lembro. Você não tinha matado essa aula, né? Dormindo, mas estava. E Edu, esse período é chamado de Idade das Trevas por existir pouquíssimos documentos que relatam alguns eventos. Olha, as ocorrências atrozes que dizem respeito à Inquisição são do século XII. A queda do Império Romano do Ocidente ocorreu no século V. São aproximadamente aí 7 séculos de muitas lacunas históricas e ainda se estendem até o início da Renascença com a queda do Império Bizantino, que na verdade é o Império Romano do Oriente, que se findou com a tomada de Constantinopla, pelos otomanos no século XV. Mas a ideia que Roma representava ainda permanecia em relação a direitos de cidadão civilizado, O berço do nosso ordenamento, dos nossos direitos, é de Roma. Quer acrescentar alguma coisa, Edu? Quero, nossa, ainda bem que você sentiu que eu queria falar. Porque o advogado dentro de mim tava falando assim, você sabia que até hoje se chama vara, a vara do juiz, porque na época de Roma, o juiz tinha mesmo uma vara. E você entrava na vara porque o juiz passava a pena e dava varada nas pessoas. Não, pior que é verdade, cara. História do direito, sim, pessoal. Sim. Mas, olha, veja, uma breve colocação. O ordenamento jurídico brasileiro tem como fundamento o direito romano-germânico. Muitos senhores feudais pegaram a base do direito romano, pegaram a vara e misturaram com seus próprios costumes. Então nasce aí o direito costumeiro, o direito consuetudinário. E por que estou dizendo isso? Porque desses direitos costumeiros, a política é influenciada. Ficaram sabendo? Um cavalo entrou no Senado. Como assim ele entrou no Senado? Ele se tornou senador. Mas isso é um absurdo. Virou um zoológico aquilo agora. Mas então, Diego, me fala agora do que interessa. Como que eu coloco isso no RPG? Como é que eu trago política, impérios caídos, tudo isso pra implementar na minha sessão? Oh, céus! Chegou o momento, o fatídico momento que devemos falar sobre política. E a política é um objeto de várias facetas. E essas facetas são sistemas governamentais. Eu digo isso pois política não se diferencia. Ela é usada de forma diferente. É uma ferramenta para a gestão do Estado. E o sistema de governo nada mais é do que a organização, a estruturação do poder estatal. E em D&D, no livro do mestre, você encontra diversos sistemas governamentais para aderir à sua campanha, seja a magocracia, cleptocracia, gerontocracia, confederações e até mesmo o próprio feudalismo. Mas em respeito à nossa história, na história da Idade Média, na região europeia, que é predominantemente o feudalismo, vou usá-lo como base.
O sistema feudal só veio a ter a sua quebra no século XI, vindo a sua crise, e então a instauração do sistema capitalista, que teve só sua completa desenvoltura no século XVIII. Mas enfim, vamos nos ater ao... Uma coisa, só um adendo assim que eu acho impressionante. Você sabia que na época do feudalismo foi quando começou a globalização? Mas se repararmos bem, Edu, na verdade foi Alexandre Magno quem tentou implantar a globalização. Afinal, ele queria misturar as culturas orientais e ocidentais. Só que os gregos chegaram lá e falaram: caraca, meu irmão, o Magnão aí tá misturando com os egípcios, trazendo o deus de cabeça de lobo, crocodilo, tem até gato no meio. Aí, ó, Zeus não vai gostar disso não, hein? Ele vai descer do Olimpo soltando um raio e vai querer comer nossos orifícios. Aí com Zeus não tinha brincadeira não, ele não podia ver um buraco. E suspeitas que Alexandre Magno foi assassinado, assim como seu pai. Porém, não se tem documentos que demonstrem isso, né? Trata-se de especulação histórica. Enfim, mas vamos voltar então a falar sobre o feudalismo. O cerne desse sistema, né? O que ele buscava de fato era a autossuficiência do Estado. E isso refletia na sua economia, mas era uma economia de subsistência e ainda era fechada. A mercancia era feita de forma interna e a troca comercial era realizada através de escambo muitas das vezes. Afinal, se eles procuravam a proteção do senhor feudal, eles teriam que trabalhar para ele e ainda pagar as tributações dos lucros de seus serviços. E era uma tributação safada. É porque você tem que ver que tributação, agora eu não aguentei, eu tive que falar também. Porque tributação é aquela coisa assim, tributar, como diria o meu professor, é a arte de sangrar um bicho sem matá-lo. E a tributação nessa época, o cara levava isso aos extremos. Parece até com um país que tem hoje em dia aí, que a tributação também é bastante elevada, chamado Brasil. O cara tributava era mais de 60%, 70% do que o cara produzia. E aí era bem complicado você sobreviver com 1/3 do que você produz quando você tem. Pra passar o inverno, rapaz, aí o negócio é complicado. E isso é a tributação inferida pelo Estado. Ainda há tributação feita pela igreja. Poxa, a mão morta, cara. A família pagava imposto depois do patriarca morrer. Olha, e não é à toa que o sistema feudal caiu, cara. Não conseguia mais sustentar, pois o dinheiro não estava mais fluindo. Só vinha despesa e desgraça, igual vida de universitário. E mais, como é sabido, a igreja que determinava sobre as relações sociais do feudalismo, atribuindo tudo à determinação divina. Se você pisou na merda, escorregou e caiu de cara no cu do bode, foi porque Deus quis. Principalmente a hierarquia do poder político. Se você é um nobre, é porque Deus te consagrou como um. E se você é um pobre ferrado, contenta-se. É a vontade divina e se reclamar você está indo contra a palavra do Senhor e deve ser excomungado. E fique feliz que quando você morrer, talvez você vá pro céu e tenha um pouquinho de descanso. Então agora, trabalha, chibata. Chibata. E daí vem as instituições políticas, né? A suzerania e vassalagem. O clero era uma entidade à parte que exercia certa influência. É um sistema de relação direta. A relação é única entre essas duas partes. A investidura, né, como era chamado a posse de terra, era feita pelo suzerano ao conceder um pedaço do feudo para o seu vassalo. Existia também a subenfeudação. Cara, que nome esquisito. Você alugava, fazia lá um Airbnb lá da sua terra pro outro cara vir, produzir ali, você pega, aluga pra ele, ele te paga, você paga o seu feudal, que é o dono da terra de verdade. Traduzindo o que o Edu falou. É quando esse vassalo concede parte da terra em que detém a posse como senhor para outro nobre. Nisso ele possui a qualidade de suzerano e vassalo. E como é um sistema de relação direta, o suzerano que tem a terra não tem o poder sobre o vassalo do seu vassalo, pois este não fez o juramento de fidelidade a ele. Oh meu Deus, então eu não posso comandar e mandar no vassalo do meu vassalo? Exatamente, cara, somente o seu vassalo que dá ordens ao vassalo dele. Ah não, isso tá errado, cara, isso tá muito errado. É o juramento, cara. Esse juramento era quase que um contrato matrimonial. Fazia-se um evento no qual o nobre vassalo declama a lealdade ao nobre suzerano, ante ao clero e a outros nobres. E algumas vezes isso era feito com casamentos políticos. Os estados, por interesse econômico e até mesmo geopolítico, chegavam um no outro e falavam aí, ó: ei, eu tenho um filho, você tem uma filha,
Bora unificar esse rolê, meu irmão. Não é à toa que o pessoal ficava com raiva um do outro ali e o pessoal começava a brigar, né? Guerrear, fazer treta, porque ali na Europa o negócio é meio complicado, né? Pô, em decorrência disso mesmo, cara, veio a Guerra dos 100 Anos. Pra fazer aqui um breve relato desse evento, com a morte de Filipe o Belo em 1328, salvo o melhor juízo, iniciando assim uma crise na França, Eduardo III, rei britânico e neto do falecido monarca francês, né, sendo as coroas unificadas, queria desfrutar das vantagens econômicas. E os franceses, que não eram vassalos diretos de... Dudu III? Dudu III? Meu nobre consagrado, eles não gostaram disso. Como assim? Como assim um rei britânico safado vai vir aqui com seus dentes amarelados dele querer aplicar uma tributação na gente? Aí não, porra! Cadê meus 13 centavos, hein? E só pra acrescentar um vídeo aqui na conversa, há um vídeo sobre políticas de guerra de Matt Colville. Ah, esse cara é muito bom. Maravilhoso, Edu. Aconselho que vejam. Nele, ele faz a seguinte afirmação: um país vai à guerra por 3 motivos: medo, ego e interesse próprio. É um vídeo focado em política de guerra, mas ele funciona muito bem para qualquer forma de politicagem, meus nobres. Pois na política há conflitos de interesses que invariavelmente podem levar os estados à guerra. No caso da Guerra dos 100 Anos, foi iniciada pelo interesse próprio de Eduardo III e muito antes da era feudal, na Grécia Antiga, a lendária Guerra de Troia, que iniciou pelo ego. Paris, príncipe troiano, foge com Helena, mulher de Menelau, rei espartano. Olha, uma guerra foi iniciada por conta de uma esposa infiel. Rapaz, isso daí deve ser o primeiro chifre registrado na história. Cara, tá escancarado nas Ilíadas. Não, e vamos lá. A política no seu mundo pode ser movida por esses 3 elementos, porque a política é um jogo de narrativas movidas por interesses. É o famoso quer rir? Tem que fazer rir. É aquela coisa assim, se eu tocar minha campanha de RPG, meus players estão lá, eles já estão se envolvendo ali com um nobre, estão ali fazendo umas missões pra ele, estão caminhando, estão começando a ganhar dinheiro, começaram a se sentir pimpões. O que você faz pra ferrar com eles? Dá um pedaço de terra. Dá um pedaço de terra e taca tributação, eles vão ficar pobres. Taca tributação, eles vão ficar pobres. Aí eles vão falar assim, pô, a gente precisa continuar aventurando, né? Então eu preciso de um vassalo aqui. Aí eles já tem aquele NPC lá, que já tá leal a eles. Bota o NPC. O NPC vai ter os seus vassalos. E esses vassalos vão ter os vassalos deles. Quando eles voltarem, eles vão querer mandar nos vassalos dos outros. E eles não vão querer, vão tomar tapa na cara, cuspe na cara. Vão falar, você não manda em mim que você não é meu chefe. Rapaz, aí eles vão ficar malucos. Aí, se eles forem como os meus players, eles vão tacar fogo nas coisas e matar gente. Nessa hora, o nobre que tava ajudando eles, que tava grato, que tava ali, nossa, você salvou minha vida. Ele vai chegar bem assim. Cara, você matou meus vassalos, tá diminuindo meus impostos. Olha, tem 2 opções. Ou eu boto a culpa em vocês agora, ou vocês vão ali, botam a culpa ali nesse reino vizinho, invade ele e toma ele pra mim. Se não, eu vou cortar a cabeça de vocês, tá? Aqui é o meu exército, tá todo aqui. Quero ver vocês matarem todos eles. Não, mas é isso mesmo, cara. O interesse próprio regia muito dos estados. Luís XIV, o rei da França, o rei Sol, ele diz: L'État c'est moi. O Estado sou eu. O Estado representa meus interesses e que aceitem isso, pois estão nas minhas terras. Ou você acha que não precisa de imposto pra poder fazer salto alto? Que, aliás, foi inventado por ele, viu? Mulheres, moças aí que são trabalhadoras, empresárias, que são aí executivas, agradeçam ao Luís XIV por inventar o escarpão, hein? Olha, mais uma coisa que deve ser dito, cara. A política, ela funciona por debaixo dos panos, muitas vezes como plano de fundo. Quando os jogadores não estão ativamente lidando com política, você, no papel de mestre, pode colocar ela como consequências ao mundo. Uma praga que aconteceu em uma determinada região por falta de saneamento, a elevação dos preços por conta da supervaloração de um determinado produto que está ficando escasso, ou porque houve um tratado econômico que minou o produto interno para levar para fora e agora há uma sobretaxa para sua compra e para a produção independente. A política do pão e circo, enquanto uma sociedade definha, os governantes investem em entretenimento para que as pessoas esqueçam dos problemas. Cara, unificou as coroas e agora há uma nova moeda corrente. Está havendo uma guerra e as tributações aumentaram pelos custos
custos do conflito. Homens estão sendo retirados de suas casas para guerrear, e são homens de qualquer idade. Garotos de no mínimo 10 anos pegando em elmos e escudos e indo pra guerra lutar pelo nome da sua pátria. Ô louco, o moleque nem tinha parado de fazer xixi na cama ainda. E aí a deserção comia a torta e direito, e quando desertavam perdiam direitos de cidadão, o que restava era a criminalidade. Então, Diego, se eu for pegar lá, tiver com o meu mundinho ali, com os meus players, e eles estão lá, tem um dragão no meio da floresta lá, um dragão verde, e aí, de repente, por um acaso, o feiticeiro, o mago, resolver tudo com uma bola de fogo no meio da floresta. Taca fogo em tudo. Por um acaso, pode esse fogo destruir ali a floresta e acabar com a vegetação ali, queimar as colheitas, e aí aquele reino pode ficar sem recursos. E isso pode forçar o reino a talvez ir atrás de outro reino para tentar guerrear e tentar obter recursos desses outros, e eles podem acabar mudando completamente o sentido do mundo. Bode expiatório. Era o que acontecia demais, cara. Olha, no exemplo que você deu, o Estado poderia colocar a culpa em outra região como uma justificativa para ingressar na guerra. Gostei, vou até pegar Witcher de novo, né? A trama do jogo. Os reinos, principalmente Redânia, com Radovid no poder, culparam os magos e feiticeiras pelas desgraças e venderam a narrativa que eles estavam tentando dominar a vontade dos governantes para beneficiar os interesses particulares. O que aconteceu com os judeus na Alemanha nazista? Hitler vendeu a narrativa da raça ariana e o que os judeus eram o mal da nação. Já tô até sentindo o gostinho de player chorando. Nossa, cara, olha, imagina a seguinte situação. Um batalhão do reino está viajando pelo território para colher impostos da coroa. E então, esse batalhão desaparece. Meses se passam. O reino vizinho manda um mensageiro dizendo: encontramos o ouro e de seus impostos e os homens mortos no território élfico, enquanto estávamos numa operação de investigação à atividade militar dos elfos. Os elfos roubaram e estão usando seu ouro para financiar uma guerra. Os elfos mataram seus homens. O conflito aí foi montado. Mas e se não foram os elfos que fizeram isso? E sim o reino vizinho que precisa de força bélica para tomar o território élfico e montou um bode expiatório sobre os elfos. Isso é política, cara. Diego, então já que a gente tá falando de impérios caídos, pra gente poder dar aquele gancho, aquele borogodó, aquele saboafé, aquele tutu na história, a gente precisa ter uma pergunta, a gente tem que ter aquele negócio que instiga, aquele cheirinho lá do pica-pau que vem com o dedinho chamando. Qual seria o mistério? Qual é o segredo desse império caído? O que mais? Eu acho que talvez isso seja a pergunta que a gente precisa responder para poder criar algo interessante pros players. Edu, essa pergunta é para os mestres de plantão. Que tal você, nobre ouvinte, responder essa pergunta pra gente? Qual é o segredo que foi perdido com o tempo e que contribuiu com a queda do antigo império em seu RPG? Acabou. Fazer o quê? O papo foi bom. Agora, vai embora, eu tenho que fechar esse lugar. Até a próxima, hein?